Queridos amigos, sejam bem-vindos a mais um estudo da nossa série Vivemos no Tempo do Fim. Nós estamos nessa série de estudos relembrando os sinais da segunda volta de Jesus, profetizados por Ele mesmo lá no capítulo 24 do Evangelho de Mateus. Nós estamos aqui para continuar essa série de estudos e nós temos a alegria, a honra de receber mais uma vez o pastor Silvan Paulo, que está conosco aqui para mais esse estudo. Olá, sejam muito bem-vindos. Queridos amigos, nós já estudamos vários sinais da volta de Jesus que estão no capítulo 24 de Mateus. Eu quero aqui relembrar esses estudos e incentivar você que talvez está assistindo esse primeiro estudo, voltar e assistir os outros estudos. Nós falamos sobre quase meia-noite na Terra, falamos também sobre as guerras e rumores de guerras, sobre os falsos profetas, e na semana passada, no sábado passado, aqui mesmo com o pastor Silvan, nós falamos sobre o amor em baixa, que é o que realmente está acontecendo nos dias atuais. Qual que é o nosso estudo de hoje? Hoje nós vamos falar sobre as pestes, e nós temos algumas referências bíblicas sobre as pestes, inclusive em algumas traduções no Evangelho de Mateus, mas em todas as traduções está no Evangelho segundo Marcos, capítulo 21 e o verso 11. Lucas, né? Eu falei? Marcos, né? Obrigado, viu? Lucas 21, 11. Para vocês, quando abrir a Bíblia, não errar, né? Obrigado, pastor. Então, olha só. Eu vou fazer uma leitura da tradução da no Evangelho segundo Mateus, capítulo 24, na Revista e Corrigida. Nessa tradução, capítulo 24, o verso 7, fala sobre as pestes. Eu vou ler também na NVI, aqui ela é o MIT, mas em Lucas, como eu falei, em todas as traduções você encontra ali essa expressão. Então o texto bíblico diz assim, olha, porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Então aqui o evangelista Mateus, ele faz uma referência a pestes. Nessa tradução, na Revista Corrigida, nós temos essa referência, em outras a gente não encontra, mas em Lucas 21:11 fala bem assim, olha, haverá grandes terremotos, fomes e pestes em vários lugares, e acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes do céu. E agora eu quero deixar aqui como curiosidade, só para vocês verem, esse mesmo texto, que é Lucas 21, verso 11, na tradução, que é essa Bíblia que o pastor Silvan está usando, que é a Andrews, né? A Andrews. Ela é a nova, revista atualizada, né? Revista atualizada, né? Essa versão. A revista atualizada. Então diz assim, olha, haverá grandes terremotos, epidemias. Eu achei interessante, porque nós estamos agora numa pandemia, quer dizer, um nível ainda superior às epidemias. Mas, pastor Silvan, só comentando aqui, talvez você pode comentar também, quando foi escrito o texto bíblico, é possível que a palavra com a definição pandemia tivesse referente à epidemia mesmo. Tipo assim, naqueles dias epidemia, talvez tinha a mesma conotação que tem a pandemia, porque a pandemia é o que? É nível mundial, que é o que nós estamos tendo hoje com o coronavírus, né? Covid-19. É um termo mais técnico, né? Assim, analisado pelos especialistas, né? E atual, né? E atual. Talvez naquela época não tinha o termo pandemia, né? Mas aqui se encaixa perfeitamente ao que nós estamos vivendo hoje. No primeiro estudo, se não me falha a memória, a gente comentou alguma coisa sobre isso, mas a gente não foi tão a fundo sobre as pestes, né? Então hoje nós vamos falar, a partir desse momento, sobre esse tema de hoje, que é pestes. E nós vamos abordar aqui esse assunto. Eu quero iniciar então, deixa eu abrir aqui as nossas perguntas de hoje, né? Vamos lá. Queridos amigos que estão nos assistindo, vamos começar o nosso estudo aqui com o pastor Silvan. Sempre houve pestes no mundo? Sempre houve, pastor Silvan? Responde aí para os nossos amigos. Muito bem, meus queridos. Eu espero que, mesmo diante das circunstâncias que estamos passando
em nossos dias, você e sua família estejam desfrutando das bênçãos de Deus. Então, vamos analisar as palavras de Cristo, as palavras proféticas de Cristo aqui no capítulo 24 de Mateus, do Evangelho segundo Mateus, e no capítulo 21, que é a repetição, né? Mateus tem uma versão e Lucas tem outra versão, né? Mas é o mesmo assunto. Então vamos analisar essas palavras proféticas do versículo 21. Eu quero ficar aqui com o termo de Lucas. Viu? Lucas, sim, claro, vamos ficar com versículo 11, só repetindo aqui o que o irmão Jonas leu, diz que haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares. E o versículo conclui dizendo assim: coisas espantosas e também grandes sinais. Muito bem, a sua pergunta foi se sempre houve pestes. Nós não queremos aqui falar de todas as pestes, todas as pandemias que aconteceram na história, mas na história nós encontramos uma pandemia, várias pestes que mesmo as pessoas que não são estudiosas da Bíblia, pela história já ouviu falar, que são as 10 pragas do Egito. Recordam? Então, só recordando assim, a primeira praga do Egito foi as águas transformadas em sangue, né? Do Rio Nilo. Do Rio Nilo, isso. A segunda praga foi peste de rãs em todo o Egito. A terceira praga foi o piolho, a peste do piolho. A quarta foi peste das moscas. A quinta praga foi peste nos animais. Lá fala, isso está no capítulo 9 do livro de Êxodo. Eu posso só conferir aqui. Desculpa. Capítulo 9 do livro de Êxodo. Aqui tem, do capítulo 9 em diante, tem até o 10, fala das 10 pragas do Egito. Então, como eu ia falando, várias dessas pragas eram pestes. Peste dos animais, peste de mosca, peste de piolho. Depois vem a sexta praga, que foi úlceras malignas dos seres humanos. A oitava praga foi a peste dos gafanhotos, recordam? Isso está no versículo, no capítulo 9, né? A oitava praga, ela se refere aos gafanhotos, está no capítulo 10 já, os primeiros versículos. A peste dos gafanhotos. E assim por diante, até chegar à morte dos primogênitos, que foi a 10ª praga. Então, e não só no Egito, mas daí para cá, aconteceram muitas vezes, muitas pandemias, né? Sim, ainda a gente podemos citar como exemplo aqui a gripe espanhola mesmo. Exatamente. Lá fala que foram 500 milhões de pessoas que foram infectadas. Já pensou? Muita gente nessa pandemia. E fala que 50 milhões de pessoas morreram com essa gripe. Muito bem. As palavras de Cristo sobre epidemias não se referia ao Egito, pois Jesus falou muitos anos depois do Egito, né? Do que aconteceu no Egito. Bem lembrado. Mas essa gripe espanhola já pode ser parte do cumprimento do que Cristo falou. Com certeza. Porque foi quando Foi em 1918. 1918. E agora, pensando um pouquinho lá no Egito, né? Vamos voltar lá. Quais foram, irmão Silvano, as causas dessas pragas do Egito? Será que teria alguma explicação do porquê daquelas 10 pragas que caíram sobre o povo? Bom, no livro de Êxodo está registrada a história da saída de Israel do Egito. E quando Deus, por intermédio de Moisés, mandou que Faraó libertasse o seu povo daquela escravidão para que eles pudessem servir a Deus, Faraó, o rei, endureceu o coração e não quis liberar o povo para sair e adorar a Deus. Devido à dureza do seu coração, toda a nação sofreu. Essa foi a causa, desobediência, né? Dureza de coração. Agora aqui no capítulo 28 do livro de Deuteronômio, fala que a causa sempre, né? A causa
de praga, de peste, sempre a desobediência, né? O versículo 15 diz assim: será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, não cuidando de cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão todas estas maldições sobre ti e te alcançarão. Maldito serás tu na cidade e maldito será no campo. Ou seja, devido à desobediência, se eles não dessem ouvido, viriam as pragas, as pestes. E fazendo uma relação desse texto aí com os dias atuais, nós sabemos que a cada momento que se aproxima mais do fim, o mundo está mais em desobediência, né? Com certeza. Então, assim, querendo ou não, algumas gotinhas da ira de Deus caem aí pelo mundo e a gente vê realmente essas coisas acontecendo, né? O profeta Isaías chega a usar o termo que toda a terra está contaminada por causa de seus moradores. Por causa aqui da desobediência. Capítulo 24, né? Isso. Desobediência do pecado. E agora, esses dias aí, tem aqui uns 15 dias no máximo, ficamos assustados aí com esse praga de gafanhotos que estava na Argentina, né? E aí o pessoal estava vindo aqui pro sul do país, esses gafanhotos, depois parece que eles foram um pouco pro Uruguai, para outros lugares. Mas quando apareceu os gafanhotos, a primeira coisa que vem na mente das pessoas é o quê? As pragas do Egito. As pragas do Egito, né? Bom, e aí vem a outra pergunta, né? Será que existe possibilidade do que aconteceu no Egito acontecer nos dias atuais? Será que o que aconteceu lá, aquelas pragas, aquelas pestes lá que aconteceu, que recaiu sobre o povo, sobre os animais, já aconteceu hoje novamente? Bom, segundo as palavras de Cristo, aqui voltando ao versículo 11 do capítulo 21 do Evangelho segundo Lucas, vai acontecer, né? Porque, olha só a expressão dele: haverá grandes terremotos e epidemias e fome em vários lugares. Então, essas palavras de Cristo foram proferidas para o futuro. Já faz 2000 anos. Jesus falou, né? Jesus falou. Já vimos, como você falou, da gripe espanhola e outras pandemias que houve no passado. E acreditamos piamente que essas palavras estão para se cumprir no futuro também, em um futuro bem próximo. Por quê? Nós, estudando o livro de Apocalipse, que é o livro do fim, né, o que vai se cumprir no fim, estamos vivendo na época do Apocalipse. No capítulo, se você chegar ali no capítulo 15 de Apocalipse, ali tem 16 mais propriamente dito, tem as 7 últimas pragas, que são pestes pragas que vão cair na humanidade nos últimos dias. Nós acreditamos que essas pragas não tiveram seu cumprimento ainda está para o futuro. Sim. Então, só recapitulando ali as pragas de Apocalipse, previstas em Apocalipse, irmão Jonas. Sim. No capítulo 16, o versículo 2, nós encontramos profetizado ali pelo apóstolo João, que foi o escritor de Apocalipse, inspirado por Jesus também. Ali ele diz que haverá a primeira praga a ser caída, a ser derramada, será úlceras nos portadores da marca da besta. Aí entra em outro assunto que nós não vamos entrar aqui. Exatamente. Os adoradores da besta. Mas já tem uma praga aí, né? Exatamente. Úlceras nos portadores do sinal da besta. No versículo 3 fala da segunda praga, que é a água do mar, a terça parte do mar se transformar em sangue. Que aí já está quase semelhante com o Egito, porque lá foi o rio, né? Aí fala o mar, né? E aqui, nessa segunda praga, diz que morre todo ser vivente do mar, das águas, né? A terceira praga, profetizada em Apocalipse, fala dos rios e das fontes. Algo parecido com o Egito. Né? Essa daí é do Egito mesmo, porque lá foi na água doce, né? Exatamente. Aí a terceira praga prevista em Apocalipse fala das fontes, dos rios e das fontes se transformar também em sangue. E a causa, aqui no capítulo 16, versículo 4 em diante, de Apocalipse, fala que a causa é porque os homens perseguiram no passado os cristãos, está no versículo 6, né?
assim como derramaste o sangue dos santos no passado, no período da Inquisição, no período da perseguição contra os cristãos, assim também, assim como derramaram o sangue dos santos no passado, hoje vocês vão beber do sangue, tá? Por isso que as águas vão se transformar em sangue, né? Exato. E no versículo 8, irmãos, queridos ouvintes, você vai encontrar lá a quarta praga profetizada em Apocalipse. Aquecimento do sol. Até tem dias que a gente pensa que essa praga já está se cumprindo. Tão quente que fica, né? Eu morei em Manaus um tempo atrás, em 93, naquela época dava 43, 44 graus. Era muito quente. Claro que em Apocalipse capítulo 16 fala do aquecimento do sol, como uma praga do futuro, mas o sol vai aquecer 7 vezes mais, né? É uma praga que é algo assustador. Bom, mas aqui está falando também da quinta praga, trevas sobre o trono da besta, a sexta praga que é a secagem do rio Eufrates, aí vem outros estudos, né, irmão? Sim, sim. Não cabe aqui. E no capítulo, já nos versos 17 a 21, fala de um grande terremoto e uma chuva de pedras. Eu lembrei das pragas do Egito, que também é uma... Foi semelhante, né? Foi Porque aí na verdade tem as trevas, que é semelhante do Egito, Isso. o rio e sangue, e essas pedras, né? Que é semelhante lá a chuva usa a expressão quando chove gelo, né? Granizo. Chuva de granizo, né? Exatamente, que teve lá no Egito. Muito bem, então, voltando à sua pergunta, há a possibilidade de o que aconteceu no Egito se repetir? Sim, está profetizado que vai se repetir e talvez com coisas maiores. Piores, né? Porque no Egito, as pragas foram só no Egito. E essas profetizadas aqui em Apocalipse será em todo o mundo. Sim, por isso que a gente viu então esses gafanhotos chegando aí, né? Isso. Apesar que as pragas não são universais, assim, todos não vão cair no mesmo lugar, mas em todos os lugares vai ter pragas diferentes. São 7, né? Exatamente. Bom, então aí já fica respondido, talvez a principal pergunta que esteja na mente dos nossos telespectadores, que é se essas pragas vão, né, se repetir. Inclusive, eu não falei aqui no início, né, do nosso estudo. Se você tiver alguma dúvida, né, sobre o estudo, você coloque aí nos comentários, que a gente vai responder para vocês nos comentários do nosso vídeo. Não deixe de curtir e de compartilhar também esse estudo com outras pessoas, porque nós estamos aqui para anunciar a breve volta de Jesus. Essa é a nossa missão quando nós estamos pregando a palavra de Deus. E nós não podemos deixar de comentar também, irmão Silvan, a questão do coronavírus mesmo. Essa é uma pandemia que está tendo cumprimento do que Jesus falou aí. Com certeza. Lucas 21:11, né? É isso. Não há dúvida de que o que está acontecendo é algo que tem um poder maior por trás. Deus está permitindo isso para mudar a história do mundo. Nós temos que acreditar assim. E para os que acreditam na palavra de Deus, nós sabemos que quando Deus permite essas coisas, é para acordar o seu povo, acordar os fiéis. Desperta, né? Como se Deus estivesse dizendo assim. Exatamente. Então, é um aviso de Deus. Olha, eu estou voltando, né? Exatamente. Eu estou voltando, então fique alerta. Então, as pessoas estão mais preocupadas com a doença do que preocupadas com a preparação para a vida eterna, né? Exatamente. Então, quer dizer... No versículo 28, do mesmo capítulo 21, irmão Jonas, eu acho interessante que Jesus diz assim, falando do mesmo assunto, né? Sim. Ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. É essa tradução que fala está próxima. Está próxima, né? Vossa redenção está próxima. Está próxima. Então, é isso que Jesus Cristo está querendo transmitir para nós através da permissão dessa pandemia que está acontecendo. Ele quer que nós levantemos nossa cabeça. O que significa levantar em vossas cabeças? Ou seja, esteja atento aos sinais do céu, ao que Deus está permitindo acontecer na terra. É verdade. Então, queridos amigos, esse é o momento de se preparar para a volta de Jesus. Essa pandemia do coronavírus é mais um aviso de Deus de que Jesus está voltando. Ele está muito próximo, né? Está às portas. E não fique pensando, né, que as coisas vão melhorar tanto em relação... Porque as pessoas pensam assim, né, num mundo de tranquilidade, de paz. E a profecia não é essa.
A paz vai ser depois da volta de Jesus, né? Verdade. Aí nós vamos ter realmente a paz e a tranquilidade. Aqui os sinais vão se repetindo, se intensificando, anunciando que Jesus está voltando para trazer realmente a paz nesse mundo que nós tanto necessitamos. Bom, e para finalizar o nosso estudo, vamos passar aqui, finalizando na verdade, né? Assim, a última pergunta, que é o que devemos fazer, pastor Silvano, para nos livrarmos, né, dessas pragas aí do Apocalipse 16. E lembrando o seguinte, que o pessoal se confunde, né? Lá no Egito foi 10 pragas, só que as pragas de Apocalipse 16, que vão se cumprir ainda, são 7. Então lá foi 10, agora são 7 pragas, né? O que podemos fazer para nos livrarmos dessas 7 pragas? Muito bem. Então, se você voltar aqui ao capítulo 21 do Evangelho de Lucas, bem como lá em Mateus 24, aqui no versículo 18 e 19 do capítulo 21, Jesus diz assim: contudo, não se perderá um só fio de cabelo de vossa cabeça. Amém. Que promessa maravilhosa, né? Eu quero chamar a atenção de você para esta promessa. Não fique preocupado, não fique deprimido, não fique desesperado com o que está acontecendo no mundo. Confie no Senhor, porque a promessa de Cristo é: não cairá um só cabelo da vossa cabeça. E o versículo 19 diz: é na vossa perseverança que ganhareis vossa alma. Amém. Ou seja, nós devemos o que fazer? Devemos ser perseverantes, devemos ser otimistas, confiar no poder de Deus. E no Salmo 91 tem uma promessa que todos conhecem, né? 1000 cairão a teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Então, nós podemos até ser atingidos com as coisas que estão acontecendo no mundo, mas esse atingido que a palavra de Deus fala é a nossa alma. Mesmo que Deus permita que nós morramos, mas se morrermos confiando em Cristo, essa praga não nos atingiu, porque iremos ressuscitar para vivermos eternamente com Ele em seu reino. Então, o que devemos fazer é estar pronto, estar em paz com Deus. Aí, nada do que está acontecendo vai nos atingir. O meu desejo e minha oração para você que nos ouve, que você esteja em paz com Deus, esteja tranquilo, porque as promessas de Deus é para você também. Amém. Amém. Maravilhoso esse estudo, nós ouvimos sobre as pestes. Então, elas, como já comentamos, né, durante o estudo aqui, muitas delas vão se repetir, como nós estamos vendo, né? Mas nós temos a proteção de Deus, Deus né? E seus anjos. Né? Deus e os anjos. E se porventura alguém, como muitos mártires do passado, né, for levado por alguma praga, mas a salvação dessa pessoa que está em paz com Deus é garantida, né? Isso é o que nos traz esperança, nos traz conforto, não é verdade? É verdade. A tranquilidade que se algum de nós for levado, né, nós estaremos seguros com Deus, né, para a ressurreição do último dia. Porque devemos ter em mente que ninguém que está nessa terra está isento dessas coisas, né? É claro que Deus protege os seus, mas estando na terra não estamos isentos de passar por provações. Infelizmente é uma situação originada pelo pecado, né? O próprio Jesus veio e sofreu, né? Passou por problemas, dificuldades, ele era santo. Exatamente. Então, quer dizer, todos nós estamos sujeitos a essas dificuldades, mas temos uma proteção muito maior, né? Que é além desse mundo físico aqui, que é a salvação eterna. Queridos amigos, nós queremos agradecer por esse momento que você passou com a gente assistindo esse estudo. Queremos te pedir que você compartilhe esse estudo com outras pessoas. Vamos abreviar a volta de Jesus anunciando o Evangelho. Curta, né, esse vídeo, escreva aí algum comentário aí embaixo e se tiver dúvidas, coloque também nos comentários que a gente vai estar te respondendo. Então que Deus abençoe a todos e nesse momento a gente vai terminar com uma oração do pastor Silvano para que ore conosco. Você que está em casa pode fechar os seus olhos e acompanhar a oração. Querido Pai Celestial, graças te rendemos e louvamos o teu nome pelos momentos preciosos que passamos aqui estudando a tua palavra. Queremos te pedir que aquilo que não conseguimos explicar para os nossos ouvintes, que o teu Santo Espírito possa completar esta mensagem em seus corações, levando-os a um preparo especial para que quando as profecias de Apocalipse e as próprias palavras de Cristo começarem a se cumprir, todos estejamos prontos para recebermos as tuas bênçãos e, se for da tua vontade, possamos morar contigo no teu reino.
Nós oramos em favor de todas as pessoas que estão enfermas, que estão sendo atingidas por esta pandemia, que onde estiverem sejam alvo da tua misericórdia.